o que é crise hídrica global. Crise hídrica global é a falta ou dificuldade de acesso à água doce suficiente para atender às necessidades das pessoas, da agricultura, da indústria e também do meio ambiente. Isso acontece porque a água potável está ficando cada vez mais difícil de conseguir, por vários motivos. Um desses motivos é o desperdício de água. Outros é a poluição de rios, lagos e nascentes. E por último, o aumento da população, que faz crescer o consumo. Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Isabelle e hoje eu vou falar sobre a crise hídrica global e suas consequências. Esse é um problema muito sério e que já está afetando milhões de pessoas no mundo inteiro. Só para recapitular, o que é a crise hídrica? Bom, a crise hídrica acontece quando não existe água suficiente para atender a população. Isso pode acontecer por falta de chuva, poluição ou até mesmo pelo uso exagerado de água. Bom, essas imagens mostram um dos principais problemas da crise hídrica, a seca. O solo fica completamente rachado e os reservatórios secam. Sem água, fica difícil abastecer cidades, produzir alimentos ou até mesmo gerar energia. E nessas outras imagens, vemos aqui reservatórios com níveis extremamente baixos. E isso acontece em São Paulo. Agora vamos falar sobre o problema global. Aqui temos mapas que mostram a área afetada pela seca. As cores mais fortes, como o vermelho extremamente forte aí, que vocês podem ver na imagem, indicam regiões com seca mais intensa. Isso mostra que a crise hídrica não é só local, ela acontece no mundo inteiro. E, afinal, quais são as consequências? Agora falando, das consequências, que é a parte mais importante, a primeira é a falta de água potável, que afeta a vida das pessoas. E a segunda é o aumento de doenças, por causa da água contaminada. Também tem um impacto na agricultura, causando falta de alimentos e, além disso, afeta a geração de energia. E, por último, causa grandes impactos ambientais, prejudicando animais e plantas. E soluções? Qual que são as soluções? Evitar desperdícios, economizar água no dia a dia, não poluir rios e ter mais consciência sobre o uso da água. E como a crise hídrica afeta o nosso cotidiano, muita gente pensa que é algo distante, mas não é. Quando os reservatórios ficam com níveis baixos, começa o racionamento. Isso significa que o aumento de água é controlado. Às vezes a pressão diminui e a água chega mais fraca ou pode ser até cortada por um período. E aí já dá para imaginar o impacto. Atividades básicas como tomar banho, lavar louça ou cozinhar começam a ficar mais difíceis. Esse problema não fica só nas casas, ele chega também nas escolas. Um exemplo é a ETEC de Vila Formosa, onde já houve falta de água. Isso interfere no uso dos banheiros, nas limpezas, na merenda e na rotina da aula, com alunos sendo dispensados. Outro ponto importante é o custo. Em períodos de crise hídrica, a conta de água e até de energia pode aumentar por causa dos processos necessários para garantir o abastecimento. Além disso, tem a questão da saúde. Sem água suficiente ou a baixa qualidade, o risco de doenças aumenta. Por isso, as soluções precisam chegar de forma igual para todos, porque não adianta resolver só em alguns lugares. O ideal é que todo mundo tenha acesso à água de forma justa. A crise hídrica não é só um problema ambiental, ele impacta diretamente a vida das pessoas no seu dia a dia. Prevenção e resolução para o problema. Então, recapitulando, a crise hídrica global é classificada como a falência global da água, um estado crítico onde a demanda humana, agrícola e industrial supera a capacidade de reposição dos sistemas naturais. Sempre mencionamos o mesmo motivo para esse problema. Ele vem se agravando cada vez mais por causa das mudanças climáticas. E hoje, cerca de 4 bilhões de pessoas sofrem com falta de água em algum período do ano. Então, para tentar resolver essa situação, existem algumas soluções muito importantes. Uma delas é a dessalinização,
que transforma a água do mar em água potável, muito usada em países como Israel e Arábia Saudita. Outra alternativa é o reuso da água, onde águas residuais como esgoto passam por tratamento para serem reutilizadas na indústria e na agricultura. Mas além disso, também existem tecnologias de captação da água da chuva, além da irrigação inteligente como o gotejamento, que ajuda a diminuir o desperdício da água das plantações. E outro ponto muito importante é a redução de vazamentos nas cidades, melhorando as redes de distribuição de água. Porém, além dessas soluções tecnológicas, a conscientização da população também é essencial. Pequenas ações do dia a dia, como evitar desperdícios e usar a água de forma sustentável, ajudam no combate à crise hídrica. Então é isso, espero que tenha gostado. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Até a próxima, tchau, tchau!